Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e eu vim aqui nesse vídeo para falar sobre a segunda parte do tema ferro, saúde de ferro. Roda a vinheta. Bom pessoal, nesse segundo vídeo a ideia inicialmente era eu falar do efeito do ferro em relação à função reprodutora, ao exercício e também responder perguntas. Mas como eu tive várias perguntas que eu acho que vai ficar longo demais, eu vou deixar as perguntas para um terceiro vídeo e eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje rapidamente sobre a questão do ferro em relação à saúde reprodutora e ao exercício, tá bom? Bom, eu vou começar pela saúde reprodutora pelo seguinte, gente. Eu já expliquei para vocês em outros vídeos, né? Principalmente em questão da saúde reprodutora da mulher, já que também a mulher é uma das mais afetadas pela deficiência de ferro pelo fato de menstruar todo mês, né? O ovário da mulher, também o testículo do homem, mas principalmente o ovário, ele precisa, na verdade a função reprodutora de uma forma geral, ela precisa, o corpo precisa garantir que você tenha energia suficiente para que você se reproduza. Então, quando você está vivendo uma situação de deficiência nutricional, seja uma desnutrição, seja uma deficiência de um elemento só, como por exemplo carboidrato nessas dietas aí low carb, inclusive eu até já falei sobre isso no vídeo sobre a menorreia do atleta, né, um tempo atrás, mas também com deficiências nutricionais como por exemplo o ferro, quando tem um nutriente faltando muito no corpo e o que o corpo precisa economizar energia, uma das primeiras funções que é cortada é a função reprodutora, porque ela é a única função que não é essencial à vida. Então, para que o ovário funcione, é preciso que o corpo esteja bem alimentado e é preciso que você tenha uma quantidade adequada de nutrientes para que o ovário funcione. A gente sabe que o ovário é responsável pela produção dos hormônios femininos, né? E essa inibição da função ovariana não é uma coisa assim preto no branco, é uma coisa que pode vir vindo devagar, até que a mulher fica sem menstruar e até que essa função do ovário ela realmente para. Eu já observei muito isso em pessoas que fazem dieta low carb ou que consomem pouco carboidrato, mas eu nunca tinha me dado conta que a deficiência de ferro também pode afetar. Até que, por acompanhar muitos pacientes em consultório, por tratar muito dessa questão da deficiência de ferro, eu comecei a perceber em algumas pessoas acontecer isso. E assim, é interessante porque uma orientação que eu dou aos meus pacientes é que eles se observem, eles façam uma auto-observação, principalmente quando a gente está lidando com ajuste fino, né, de otimização nutricional e metabólica numa coisa mais fina. Porque quando a pessoa está realmente doente, é claro que você começa um tratamento e a pessoa vai sentir diferença, mas às vezes aquele ajuste fino pode passar desapercebido. E os meus pacientes, eles costumam realmente trazer tudo anotadinho, o que eles sentiram de diferença e tudo mais. Eu adoro, porque daí eu aprendo com eles também, né? E uma das coisas que eu observei nas minhas pacientes é que algumas mulheres, principalmente após a gestação, elas demoravam muito a voltar a menstruar, justamente porque, enfim, a gente fazia o exame, estava tudo normal em relação a hormônios e o ferro baixo, deficiência de ferro, porque a gestação ela é um período em que você tem uma depleção maior dos estoques de ferro, principalmente se você não preparou essa gestação antes, né? E aí quando você volta a suplementar, elas voltam a menstruar. Isso aconteceu com mais de uma paciente. Eu perguntei para outros colegas, eu tentei pesquisar na literatura, não tem nada muito específico falando sobre isso, mas outros colegas já tiveram a mesma percepção. Inclusive eu tive um colega que me disse que uma de suas pacientes estava em tratamento para fertilidade e não estava conseguindo engravidar, e quando ela fez o tratamento com ferro, ela engravidou. Então assim, o ferro ele é um dos nutrientes importantes para a função reprodutora. Na mulher isso fica mais fácil da gente evidenciar porque já mexe com a menstruação e a mulher já percebe. Mas isso também pode acontecer com o homem, inclusive com a produção dos hormônios masculinos. Então é importante, gente, você cuidar da sua saúde de uma forma geral, mas cuidar também dessa questão de ajuste mais fino, que muitas vezes
fica de lado quando você tem outras prioridades na vida, vida corrida, nem sempre a gente consegue fazer aquele acompanhamento de perto com o seu médico, com o seu nutricionista, mas eu sugiro que vocês façam, porque muitas vezes a mudança que vai acontecer nessa função reprodutora é muito mínima, mas isso já pode causar impacto na tua qualidade de vida ou até na chance de você conseguir depois engravidar ou enfim regularizar a menstruação no caso da mulher e até na questão da produção hormonal no caso do homem, tá? E aí a segunda parte desse vídeo, então, é falar desse efeito do ferro no esporte. Então, o músculo, ele precisa de muito sangue na hora de fazer exercício, né? O músculo, ele é um dos principais utilizadores de oxigênio do corpo e a função do músculo em movimento depende muito se você tem a possibilidade de carregar oxigênio para lá. Então, dos primeiros sintomas que acontecem quando você começa a ter uma queda de ferro, e principalmente quando você já entra em anemia, é fraqueza muscular, é cansaço, é intolerância ao exercício, é aquilo que eu falei no primeiro vídeo, né? A sensação de que você dormiu e não descansou. E inclusive eu conversei com uma colega que é cardiologista especializada em atletas e ela me fala que para o atleta o nível de estoque de ferro ótimo ele é inclusive maior do que para quem não é atleta, porque tem que ter estoque, porque o consumo é maior e a necessidade desse grupo de pessoas é maior. Mas não só os atletas de alta performance, eu acho que todos nós, se a gente está praticando exercício, e eu falei um pouquinho sobre isso naquele vídeo onde eu contei aí sobre a minha história com a corrida e tudo mais, quer dizer, quando a gente está buscando praticar um exercício, a gente precisa garantir que a gente também não esteja com nenhuma deficiência nutricional, ou que a nossa alimentação esteja adequada até do ponto de vista de calorias, né, de carboidratos e tudo mais. O pessoal está com muito medo de carboidrato hoje em dia, né? E o ferro é uma coisa que as pessoas muitas vezes não param para pensar. Mas a deficiência de ferro ela é uma contraindicação nutricional para a prática de exercício. Se você não está com o seu ferro adequado e se você não consome carboidrato adequado, você pode não só perder performance no caso de um atleta, mas também nem conseguir de repente fazer um exercício ou sentir uma fadiga extrema, um cansaço extremo. Isso pode te desmotivar porque às vezes você acha que você é fraco e na verdade o que está faltando é um ajuste adequado da tua alimentação e da tua suplementação. Então, gente, eu resolvi gravar esse vídeo nessa segunda parte para falar especificamente da função reprodutora e da questão do exercício, porque são queixas muito frequentes que eu vejo no consultório e muitas vezes que as pessoas não associam com deficiência de ferro. Eu acabei falando muito de carboidrato porque o sintoma da ingesta inadequada de carboidrato, né, de você não consumir carboidrato suficiente. E, gente, parênteses aqui, tá? Só para deixar bem claro. Quando eu falo carboidrato, eu não estou falando de massa, eu estou falando carboidrato de boa qualidade, que são as frutas, legumes e verduras. O famoso arrozinho com feijão e as frutas, tá bom? Eu não estou aqui falando de refinados, tá? Mas a sua ingesta de carboidrato de boa qualidade, então ele tem que ser adequada, porque senão você não consegue praticar esse exercício. E o sintoma, muitas vezes, de uma ingesta inadequada pode ser parecido com a deficiência de ferro. Então, pessoal, o conselho que eu dou pra vocês, né? Se você tá com alguma queixa relacionada aí à questão da menstruação, ou até dos hormônios, dos esteroides sexuais, ou se você tá buscando aí começar a sua atividade física, conversa com o seu médico, conversa com o seu nutricionista, ajusta aí as necessidades que você precisa, faça os seus exames, faça a sua avaliação, porque às vezes esse ajuste fino pode fazer uma grande diferença na sua saúde e na sua performance e qualidade de vida, tá bom, queridos? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou deixar as perguntas para a terceira parte, que vai vir semana que vem, tá bom? Um beijo bem grande, pessoal. Tchau, tchau. Ah, e não esquece de, se você gostou desse vídeo, deixar um joinha aqui pra mim e se inscrever aqui no canal, tá bom? Tchau, pessoal!